Olá, meus irmãos, Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja a sustentar a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 7, verso 7. Miqueias capítulo 7, verso 7, o profeta Miqueias vai dizer assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Como eu e você devemos enfrentar o contexto de crise? Como a igreja do Senhor deve enfrentar o contexto de crise? Quando nós olhamos para o contexto de Miqueias capítulo 7, nós vamos ver que o inevitável tinha chegado. Judá estava afundada em pecados. Judá estava prestes a desaparecer sob os calcanhares dos ataques vindo da Babilônia, dos ataques babilônicos. Judá estava prestes a desaparecer. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Judá está com uma enfermidade fatal. Judá estava sofrendo. A ordem aqui era terminar com Judá, pegar este povo a cativo. A nação de Judá vivia em meio ao caos. A nação de Judá vivia uma profunda crise. A crise moral, a crise intelectual, a crise familiar estava infundada, estava colocada, estava ali alicerçada no meio daquele povo. E quando nós olhamos um pouco mais atrás, no verso 7, nós vemos no verso 2 que não havia mais pessoas retas naquele povo. O povo de Judá, entre um povo enorme, não havia pessoas mais retas. Quando nós olhamos o verso 3, e quando nós vamos ver essa crise tão grande que estava no meio de Judá, nós olhamos o meu verso 3 que vai dizer assim, que diz que praticam o mal com diligência. Aquele povo praticava o mal com diligência. Quando nós olhamos o verso 3, vamos ver que o juiz aceitava suborno. Quando nós olhamos o verso 4, nós vemos que a melhor pessoa daquele povo era um espinheiro. Olha quão profunda era a crise. Quando nós olhamos o verso 5, vamos ver que nós vamos enxergar aqui que não se podia confiar mais em amigos. E o verso 6 vai dizer que havia contendas entre as famílias. Havia contenda no meio da família. Esses são os acontecidos relatados apenas no verso 7. Fora os que são relatados em outros capítulos, como falsos profetas, feitiçaria, idolatria, culto desagradável a Deus. Ou seja, o que observamos aqui é um contexto de grande caos, é um contexto de profunda crise instalada no povo de Judá, na nação de Judá. Mas e o profeta? Como Miqueias, como um homem de Deus, como Miqueias, como um profeta de Deus, está diante disso tudo? Como o profeta reagiu diante disso tudo? Que atitudes o profeta tomou no meio de uma crise, em meio a uma situação caótica em que nós devemos também tomar? Quando estivermos passando por crise, quando nós estamos passando por crise, como estamos neste contexto presente do século 21, passando por crise, por um deserto, por uma situação difícil em nossa vida, quais atitudes eu e você devemos tomar? Vamos basear nas atitudes que o profeta Miqueias tomou no contexto de crise. Quais atitudes o profeta Miqueias tomou nesse contexto caótico que ele estava vivendo para a nação de Judá? Quais atitudes eu e você devemos tomar numa situação de crise? Em primeiro lugar, a primeira atitude que eu e você devemos tomar em contexto de crise: olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor.
O texto vai nos dizer que a afirmação de Miqueias, em meio àquele caos imenso, em meio àquela grande crise, foi: eu, porém, olharei para o Senhor. Meus irmãos, às vezes costumamos manter o foco em Deus somente quando tudo está bem, quando não há crise, quando a tranquilidade reina em nossa vida. Contudo, quando a crise é instalada, quando o caos aparece em nossa vida, tiramos o foco de Deus e olhamos para todos os lados, procurando por uma saída, procurando por um escape, procurando por uma salvação. Mas quando tiramos o foco de Deus, meu irmão, grave isso neste momento, quando nós tiramos o foco de Deus, quando nós olhamos para o outro lado, aí que a crise não termina fácil. Aí que a crise piora, pois estamos olhando para o lado errado, estamos buscando salvação em outros lugares que não encontraremos. Em Números capítulo 13, 10 dos 12 espias enviados por Moisés à terra prometida voltaram com um relatório completamente fracassado, dizendo que as cidades eram fortificadas demais, que eles eram como gafanhotos, que haviam lá gigantes. Esses homens perderam o foco. Ao invés de olharem para o Deus da promessa, o Deus que prometeu a terra prometida para eles, olharam para os gigantes, olharam para as fortificações. O resultado nós já conhecemos muito bem. O povo de Israel conquista a terra prometida, porque era a promessa do Senhor. A promessa aqui não é a promessa dos homens, não é a promessa dos gigantes, é a promessa do Senhor. Então, meu irmão, quando a crise está instalada em nossa vida, quando nós estamos enfrentando um contexto de crise, nós não devemos olhar para os gigantes, nós não devemos olhar para as grandes fortificações, nós devemos olhar para o Deus que estabeleceu sobre nós uma promessa. Uma promessa. Então, se agarre nessa promessa e olhe para o autor desta promessa, que é Cristo. O profeta Miqueias, em contexto de crise, ele olha para o Senhor, não para a crise, não para a depravação do seu povo que estava em sua volta, não para os juízes que recebiam suborno, não para a crise que estava instalada dentro da família. Não. O profeta Miqueias, nesse contexto de crise, olhando em sua volta, ele não olhava para aquelas pessoas depravadas, ele olhava para o Senhor. Ele olhava para o autor da promessa. Quando mantemos o foco em Deus, meu irmão, nós tiramos os olhos das nossas vontades. Quando mantemos o foco em Deus, passamos a viver pela promessa, pela vontade de Deus. Tiramos os olhos do nosso eu, tiramos os olhos do nosso querer, tiramos os olhos da nossa fraqueza e passamos a depender mais de Deus. Passamos a querer o que Ele quer para nós, a luta pela força dEle. Lutamos agora não pelas nossas forças, não pelo nosso querer, não pela nossa vontade, mas lutamos agora pela força vinda de um Deus Todo-Poderoso. A melhor definição de humildade é reconhecer que não somos capazes. Somos humildes ao reconhecer que não somos capazes. Quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, é um ato de humildade, pois reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos atravessar esse contexto de crise. E quando nós nos humilhamos, reconhecendo que somos incapazes, falíveis, errôneos, e que não conseguimos caminhar pelas nossas próprias pernas, isso abre campo, abre espaço para a dependência mais de Deus. Quando nos humilhamos diante de Deus, quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, no autor e consumador da nossa salvação, isso tira de nós, tira do nosso coração todo tipo de soberba, todo tipo de entrega, de querer que nós mesmos caminharemos para o futuro. Não, porque nós não conseguimos. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Deus, nós estamos dizendo: olha, Senhor, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo caminhar. Sozinho eu não consigo chegar até ali.
Sozinho eu não consigo nem mesmo chegar para o amanhã. Tiago vai dizer: se Deus quiser, não só iremos, como também viveremos. Deus está com as rédeas na mão. As rédeas da história em sua mão. Então, com isso, em um contexto de crise, coloque seus olhos em Cristo. Não oramos para mudar a vontade de Deus, mas para que Deus nos mova em direção à sua vontade, para o seu querer, para a sua promessa, para as nossas vidas. O profeta Miqueias, em um contexto de crise, ele vai dizer: eu, porém, olharei para o Senhor. Olha, eu olho para o Senhor e não olho para a crise. É um desafio para mim e para você nesse contexto de crise que estamos vivendo. Olhe para o Senhor. Pare de olhar para os números de mortos. Pare de olhar para as más notícias na televisão. Pare de olhar, colocar a sua confiança no Covid. Mas olhe para Cristo, pois lá há esperança, pois lá há vida. Então a primeira atitude de enfrentar um contexto de crise é olhe para o Senhor. A segunda atitude para enfrentar um contexto de crise, meu irmão, minha irmã, é espere no Senhor. A segunda atitude de Miqueias nos ensina é absolutamente linear e absolutamente dependente da primeira atitude. Quando nós mantemos o foco em Deus, quando nós olhamos para o Senhor, nossa esperança estará nele. A nossa esperança em meio à crise precisa estar firmada no nosso Senhor, que nos livrará dessa crise, que nos resgatará dessa crise, que vai nos tirar dessa crise. O profeta aguardava pela ação do Senhor. O profeta que aguardava uma ação divina de livrá-los da crise. A esperança de Miqueias em Deus é uma esperança viva. É uma esperança confiante que Deus iria realmente agir em seu favor. Deus é o autor da nossa eterna salvação, quanto da salvação que estamos necessitando em meio à crise que nos sobrevém. Às vezes, em meio às crises, meu irmão, minha irmã, somos tentados a desistir. Às vezes, em meio às crises, somos tentados a ceder às tentações que aparecem, nos prometendo tirar-nos dessa crise. Mas isso não acontece. Isso só acontece quando perdemos o foco. Aí a nossa esperança se desaparece e a crise piora. Alastra como uma terrível lepra. Por isso, não tire o seu foco em Deus, pois se tirarmos o nosso foco em Deus, não haverá mais esperança. Haverá sim esperanças infundáveis, esperanças vãs, esperanças que não têm fundamentos, esperanças que não são verdadeiras esperanças. Irão aparecer, mas não são verdadeiras esperanças. São apenas devaneios, são apenas sonhos, são apenas ilusões que o mundo tenta nos enganar. Quando tiramos o foco de Deus, não existe mais esperança. Mas quando colocamos o foco em Deus em meio à crise, nós temos uma esperança fundada, uma esperança firmada, uma esperança fortalecida na rocha. Mas quando, meus irmãos, mantemos viva a nossa esperança em Deus, isto prova nossa fé nele. Isso evidencia que nossa fé é verdadeira. Quando colocamos a nossa esperança em Deus, isso vai evidenciar que a nossa devoção a Ele é sincera e que podemos de fato sermos chamados filhos de Deus. Quando nós olhamos para Deus, esperamos em Deus em contexto de crise, isso evidencia o nosso chamado de filho de Deus, de filhos de Deus, por adoção. Então, em meio à crise, já destacamos duas atitudes aqui. Em meio à crise, eu e você devemos olhar para Deus. E quando nós olhamos para Deus, traz para nós a segunda atitude, que é esperar em Deus. Esperar em Deus. E por último, meu irmão, minha irmã, a terceira atitude.
Quando nós estamos em um contexto de crise, enfrentando um contexto de crise, nós olhamos para Deus, nós esperamos em Deus e também, por último, nós confiamos em Deus. Confie em Deus, meu irmão. Miqueias tem uma certeza em seu coração. E ele vai terminar o verso 7 dizendo assim: o seu Deus, o meu Deus, o ouvirá. Esta é a linguagem da fé. Esta é a linguagem da comunhão. Miqueias sabia que o Yahvé, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, era o seu Deus. Miqueias sabia que estava incluído no pacto de Deus com seus pais. Isso lhe confortava o seu coração. Ele dava plena convicção de ser ouvido pelo Senhor. A crise muitas vezes, meu irmão, minha irmã, serve para estreitar os nossos laços de comunhão com Deus. Serve para nos mostrar que somos dependentes de Deus e que nada somos sem Ele, mas que se estamos com Ele, nos mantendo em comunhão com Ele, podemos crer que as nossas orações serão ouvidas e no tempo certo atendidas. Olha, meu irmão, minha irmã, não passe desse tempo de pandemia, não passe desse tempo de crise sem levar consigo lições de vida. E sem aproveitar esse tempo, fortificar a sua comunhão com Deus. Estar com Deus, viver em verdadeira comunhão com Deus é um grande privilégio de seus filhos. Precisamos aprender a desfrutar mais desse privilégio especial. Desfrutar da companhia de Cristo, manter a confiança inabalável nele, foi algo que os discípulos não fizeram em certo momento. Quando nós olhamos o relato de Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, nós vamos ver que o texto vai nos mostrar que Jesus e seus discípulos estavam navegando. Jesus estava dormindo e de repente sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Os discípulos ficaram desesperados, em um contexto de crise. E quando viram que Jesus dormia, desesperaram mais ainda. Acordaram o Messias, acordaram o Cristo, dizendo assim: mestre, não te importa que pereçamos? Imediatamente Jesus se desperta, levanta, faz grande bonança e vai dizer logo em seguida aos seus discípulos: por que não tens fé? Muitas vezes esse por que não tens fé serve para nós em muitos dias desse tempo de pandemia. Porque muitos dos dias nós nos desesperamos. Talvez você esteja desesperado neste exato momento que está assistindo esse vídeo, esse devocional. E eu quero te dizer neste momento, meu irmão, que Cristo está no barco. Basta nos confiar nele, que no tempo certo, na hora certa, com uma só palavra, ele vai trazer bonança e vai acalmar a tempestade. Tenha fé. Tenha fé. Exercite a sua fé nesse tempo de crise. Confie em Deus, meus irmãos. Confiar em Deus. Colocar a nossa esperança nele. Ele irá acalentar. Ele irá sossegar a crise. Pois Ele é soberano sobre a tempestade. Confie no Senhor, pois Ele é soberano sobre a tempestade. Ele também é soberano sobre a morte, como ressuscitou a filha de Jairo, como ressuscitou o seu amigo Lázaro. Confie em Deus, pois Ele é soberano sobre os demônios. Ele vai livrar a endemoniada de Jezareno. Confie em Deus, pois Ele é soberano sobre a doença. Ele vai levar a cura a uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Então, meu irmão, em tempo de crise, confie em Deus. Confie em Deus. Espere nele e olhe para Ele. O melhor jeito de lidar com a crise, meu irmão, e eu concluo com isso, é tendo convicção de que, mesmo sabendo que lá fora ruge a tempestade, o mar está revolto e o vento soprando, está tudo bem, porque Jesus está no barco. Não devemos desejar uma vida sem crise, sem tempestades. Devemos ter grande fé e tão verdadeira comunhão com o Senhor, para que quando vier a tempestade, quando a crise se instalar,
quando nós estivermos enfrentando um contexto de crise, possamos dizer: está tudo bem, pois Jesus está no barco. Está tudo bem porque os meus olhos não estão vulneráveis sobre a crise, pois eu olho para o Deus, pois lá está a minha salvação, pois lá está a verdadeira esperança, que acalenta o meu coração, pois eu confio nesse Deus. Que possamos de fato compreender que tempos de crise também devem ser tempos de esperança. Que possamos compreender que tempos de crise devem ser tempos de aprendizado. Que possamos entender que tempos de crise devem ser tempos de fé, de comunhão. A crise não passa por nossa vida sem que aprendamos com ela. A palavra do Senhor é verdadeira. Meus irmãos, o Senhor nos manda confiar nele. A sua vontade seria cumprida, a sua vontade está sendo cumprida e a sua vontade vai ser cumprida. Possamos, neste momento, buscar no Senhor hoje o perdão dos nossos pecados, a solução de sua crise. Busque no Senhor uma mudança de vida. Passe a confiar mais no Senhor. Deixe essa incredulidade para trás. Deixe essa vida de ansiedade, de incertezas, de inseguranças para trás e passe a confiar mais em Deus. Mesmo que tudo em nossa volta pareça uma grande probabilidade, mesmo que o amanhã esteja ofuscado em nossa mente, mesmo que este ano pareça um pouco mais confuso, pois nós não sabemos o que vai acontecer, pare de ser incrédulo. Pare. Confie em Deus, espere em Deus, olhe para Deus. Pare de olhar para a tempestade. Pare e comece nesse tempo de pandemia fortificar a sua comunhão com Deus, para que quando esse tempo de crise se cessar, se findar, nós possamos estar cada vez mais fortalecidos com o Senhor, vivendo uma vida plena em sua presença. Que nesse tempo de pandemia, meu irmão, que nesse tempo de crise, nós possamos fazer como o profeta Miqueias: olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Que eu e você possamos confiar mais no Senhor, que Ele está no barco. Feche seus olhos, eu posso orar por você? Senhor Jesus Cristo, Pai de eterna, insondável bondade, glórias e majestades ao Senhor. Deus, muito obrigado por este momento de devocional, esse momento de busca, de aprendizado da Tua Palavra. Deus, que neste momento de crise que estamos enfrentando, que possamos, Pai, confiar no Senhor, esperar no Senhor e olhar para o Senhor. Senhor, nos ajude, Deus. Nos ajude a não desesperarmos em contexto de crise. Nos ajude, Deus, a não colocar os nossos olhos na dificuldade. Nos ajude, Senhor, a não depositar a nossa esperança em devaneios, em pessoas, na própria crise, mas que possamos, Pai, olhar para o Senhor, depositar a nossa esperança no Senhor e confiar plenamente no Senhor, exercitando a nossa fé. Nos ajude, Deus, nos ajude, guarde as nossas vidas. Pai, se meu irmão, se minha irmã que está assistindo esse vídeo neste momento está enfrentando algum tipo de problema, Deus, se for da Tua vontade, entre com provisão, livrando, guardando, protegendo e sustentando. Guarde a nossa igreja, guarde, Deus, o Teu povo, em nome de Cristo que nós oramos, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Não se esqueça, meu irmão, no contexto de crise, olhe para o Senhor, espere no Senhor e confie no Senhor. Deus te abençoe e um forte abraço.